Introdução. Nota do editor, década de 50. As comunicações de Ramatiz vieram a público entre 1948 e 1949. A fase mais intensa da modificação física situar-se-á entre os anos de 1982 e 1992. E os efeitos mais catastróficos se farão sentir até o ano de 1999, pois o advento do terceiro milênio será sob os escombros que, em todas as latitudes geográficas, revelarão o maior ou menor efeito dos eventos dos fins dos tempos. Daqui a mais alguns anos, os vossos geofísicos anunciarão, apreensivos, a verdade insofismável. O eixo da Terra está se verticalizando. No tocantes às referidas modificações físicas e seus efeitos catastróficos profetizadas por Ramatiz, entendemos fazer-se justamente imperativo adicionar ao seu lapso temporal idêntico período alusivo à moratória de 50 anos concedida à humanidade sob a solicitação de Jesus, no conclave dos Anjos do Infinito, previsto por Emmanuel, e realizado no espaço em 1969, conforme anunciado pelo irrepreensível e digníssimo médium Francisco Cândido Xavier. Sobre a moratória decidida no conclave, disse Chico Xavier: todas as injunções kármicas previstas para acontecerem ao final do século XX, foram então suspensas pela misericórdia dos céus, para que o nosso mundo tivesse uma última chance de progresso moral. Observamos que Chico Xavier condiciona que as injunções kármicas foram suspensas e não revogadas. Ainda a título de complemento, anotamos aqui passagem do capítulo 8, em seu primeiro versículo do Apocalipse. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Intervalo equivalente ao período de quase 50 anos, segundo as tradições espirituais, o qual denominamos o silêncio de quase meia hora, descrevendo assim o final do programa sideral. Sem a pretensão de avalizar a referida obra, e ainda que desprovidos de procuração explícita do mais alto, mesmo assim, nossa humilde intuição nos aconselha de modo incisivo que as profecias de Ramatiz, contidas no livro Mensagens do Astral materializadas pelo médium Hercílio Mais, diante do exposto, continuam, portanto, ativas. Constatação esta que motivou a divulgação desta obra. Iniciemos então a leitura do capítulo questionário de número 1. Os tempos são chegados. Primeira pergunta. Que pode o irmão dizer-nos sobre as afirmações, hoje tão comuns, de que os tempos são chegados? Ramatiz. Posso dizer-vos que já estáis vivendo essa época, anunciada pelas profecias milenárias, por João Evangelista, no Apocalipse, e principalmente por Jesus, na síntese simbólica que nos legou em seu Evangelho. No entanto, os sinais insólitos que aparecerem nos céus ou na terra, não representam milagres ou perturbação das leis imutáveis do Criador, mas eventos científicos ou estranhos ao orbe, sem derrogarem os princípios divinos, na época denominada fim dos tempos. Pergunta 2. Como interpretarmos o conceito de tempos chegados? Ramatiz. Trata-se de ciclos periódicos, previstos pelos mentores siderais, bilhões de anos antes do vosso calendário. Reguladores de modificações planetárias que se sucederão em concomitância com alterações que também deverão ocorrer com os habitantes do vosso orbe. São fins de tempos que, além das seleções previstas para as humanidades físicas, ou para os desencarnados adjacentes aos respectivos orbes, requerem, também, a limpeza psíquica do ambiente, a fim de que seja neles eliminado o conteúdo mental denegrido das paixões descontroladas. Pergunta 3. Quais as características fundamentais que denunciam o início desses períodos denominados fins de tempos? Ramatiz. São as consequências nefastas dos desregramentos humanos que ameaçam dominar toda a humanidade. O magnetismo inferior, gerado pelo atavismo da carne e pelos pensamentos dissolutos, recrudesce e se expande, formando um ambiente perigoso para a existência humana disciplinada. São épocas em que se observa a verdadeira fadiga espiritual, em que domina o desleixo para com os valores das zonas mais altas da vida cósmica. As energias primitivas, saturando o habitat, aumentam a invigilância, e o gosto se perverte. Escapam aqueles que vivem realmente os postulados do Evangelho à luz do dia.
Em consequência disso, as auras dos orbes também se saturam, até as suas fronteiras astroetéreas com outros planetas. Surgindo então as más influências astrológicas, que os astrônomos terrícolas tanto subestimam. Forma-se intenso oceano de forças magnéticas agressivas e sensuais, que se expandem e convergem num círculo vicioso cada vez mais perigoso à integridade espiritual daqueles que são devotados às coisas superiores. O mais débil pensamento licencioso encontra, então, farto alimento para se avantajar e influir melhor nos cérebros ávidos de sensações inferiores. O deletério conteúdo magnético do ambiente instiga as piores sensações, fazendo predominar o egocentrismo do mundo animal inferior. Há insidioso e voluptuoso convite no ar, e em consequência, os seres obedecem facilmente a um comando pervertido, que os impele para os prazeres animalescos. Predomina a influência satânica e aumenta o gosto pelas sensações brutais e licenciosas. O clima físico torna-se campo propício para a sugestão perversa e destrutiva das forças das trevas. O denso lençol de magnetismo perigoso transforma-se em excelente campo de ação para as coletividades das sombras, que assim materializam os seus objetivos daninhos. Aceleram-se os conflitos entre os homens, e as guerras se transformam em pavorosos matadouros científicos. Desenrolam-se acontecimentos espantosos, registram-se crimes indescritíveis e criam-se taras perigosas. Afrouxam-se os próprios liames do sentimento, que ainda permitiam a mínima moral possível. Pergunta 4. Mas esses fins de tempos devem constituir-se propositadamente de guerras, corrupções, alucinações e desesperos? Ramatiz. Os construtores siderais que criam os mundos sob a direção técnica da Suprema Lei, conhecem e preveem perfeitamente as épocas psicológicas em que devem ocorrer os desregramentos periódicos de cada agrupamento espiritual reencarnado. Em consequência, as modificações físicas dos planetas se ajustam hermeticamente às purificações e retificações de suas humanidades, quando elas tendem para a insânia coletiva. Esse genial ajuste, previsto com incontável antecedência, tanto beneficia o orbe, que assim melhora o seu coeficiente físico e a sua posição planetária, como favorece aos seus moradores, que são então selecionados para uma existência mais harmônica. Lembra uma casa comercial às portas da falência, quando a lei jurídica intervém, para evitar maiores prejuízos ao patrimônio coletivo. Não penseis que os fins de tempos devam chegar precedidos da encomenda de guerras, crimes, aviltamentos coletivos. Esses acontecimentos apenas eclodem em momento psicológico, e habilmente controlados pelo comando superior. Os acontecimentos é que indicam o momento da eclosão, que se faz em sincronia com as modificações do mundo físico. A massa mental deletéria, que então se acumula, podendo chamar-se cisco magnético, sobre a crosta dos mundos físicos, tem que ser eliminada com certa urgência, antes que se consolidem a desarmonia e a enfermidade psíquica coletiva. Pergunta 5. Que ideia podemos fazer dessa enfermidade psíquica e coletiva entre os reencarnados? Ramatiz. Assim como o bacilo de Koch não é criação da tuberculose, mas resulta do clima psíquico doentio, que produz uma espécie de humus mental capaz de densificar o campo nutritivo para o micróbio se materializar, na sua ansiedade de viver. O psiquismo coletivo e desregrado da humanidade também produz uma atmosfera vital deletéria em torno do seu globo que serve de excelente alimento psíquico, para que as coletividades famélicas, dos espíritos das trevas, encontrem ponto de apoio para o intercâmbio das energias pervertidas. O médico terrícola assinala, na técnica terrena, a proliferação dos bacilos de Koch, que encontraram a nutrição favorável para aumentar a sua progenie. Os mentores siderais preveem, no cientificismo cósmico das trocas planetárias, a proliferação patológica dos espíritos daninhos que se desenvolvem no terreno mental desregrado da humanidade, em tempo profetizado. O astral dos mundos contaminados pelas impurezas mentais dos seus habitantes transforma-se em contínua fonte alimentícia das expressões inferiores, como as larvas, miasmas, elementais e formas horrendas, além de invisíveis colônias de bacilos psíquicos, que se angustiam para se materializar no meio físico. Essas forças microgênicas, deletérias, tornam-se um elo vivo, um traço de união entre o mundo imponderável, do astral, e o mundo objetivo da matéria. Com o auxílio dessas forças, as entidades das sombras podem operar com êxito,
ajustando-se e encontrando sintonia na mente dos reencarnados, apossam-se do pensamento humano, pouco a pouco, compelindo-o aos mais devassos mistérios e às mais cruéis hostilidades. O ambiente mefítico torna-se excelente veículo para eles, idealizam e concretizam diabólicos festins de dores e de sensações lúbricas. Mesmo os espíritos mais fortes não resistem, por vezes, às exaustivas provocações e seduções que lhes endereçam os adversários desregrados do além. Enfermam, até, nesse desequilíbrio coletivo, sob as forças tenazes e satânicas, que anulam os pedidos de socorro aos céus. Assim como os quadros mórbidos da tuberculose vão afetando o organismo do doente, pela multiplicação dos bacilos, a grande quantidade de almas endurecidas, que se debruçam e se alimentam sobre o vosso mundo, também vos pode prejudicar coletivamente, criando um panorama de enfermidades perigosas para a integridade do organismo moral e espiritual da Terra. Pergunta 6. Se examinarmos o passado, verificaremos uma multiplicidade de fatos e de desregramentos humanos, tais como guerras, corrupções e aviltamentos, como ocorreram na própria Roma, que comandava a civilização do mundo, sem que isso indique terem sido consequentes de fins de tempos. Que nos dizeis? Ramatiz. É necessário notardes que esses acontecimentos desregrados comprovam que se processou naquela época a intervenção corretiva do alto, espécie de castigo para os pecadores, expressão muito familiar na linguagem sacerdotal humana. Roma resgatou os seus desregramentos sob as hostes dos bárbaros de Átila, lembrando a terapêutica das vacinas. Os romanos sofreram o corretivo das mesmas paixões orgíacas que haviam feito desencadear nos seus desregramentos coletivos. Sodoma e Gomorra, destruídas devido à impudicícia dos seus habitantes, dão provas de intervenção espiritual. Herculano e Pompeia, sufocadas pelo Vesúvio, desapareceram no auge da devassidão, que se tornava já perigosa a integridade dos povos vizinhos. Comumente os vossos jornais noticiam terríveis tragédias coletivas, em que se destroem aldeias e se mutilam regiões prósperas, fazendo sucumbir multidões indefesas. Muitas vezes trata-se de decisão formal dos mentores desses povos, que assim procedem para melhor salvá-los do franco desregramento. Mas seria ilógico que considerasseis esses fatos calamitosos e imprevistos, que vos citamos, como sendo os prólogos dos fins de tempos, a que se referem as profecias, pois não passaram de acontecimentos locais, e não de ordem planetária. Pergunta 7. Concordamos convosco, mas ficamos confusos ao pensar que fatos semelhantes, ocorrendo atualmente, devam indicar que os tempos chegaram. Se não fizeram provas no passado, de serem acontecimentos profetizados, devem porventura ser assim considerados agora? Ramatiz. As catástrofes de Sodoma, Gomorra e Babilônia, como já vos dissemos, foram acontecimentos de ordem local, porque os seus conteúdos psíquicos, deletérios, já ameaçavam perturbar os povos vizinhos, que não mereciam a saturação perniciosa do seu ambiente. No entanto, como já afirmara o próprio Jesus, os sucessos de fins de tempos, que vos citamos, seriam de caráter mundial. Deverão atingir, portanto, todo o globo e toda a vossa humanidade. É certo que determinadas nações, embora participando ativamente dos acontecimentos profetizados e sofrendo prejuízos inerentes aos povos mais infelizes, não serão chamadas a provas tão acerbas. Em um caso, é uma cidade, ou povo dissoluto, que fica impedida da continuidade nociva para com o resto do ambiente. Em outro caso, é a humanidade terrícola que, desinteressada dos prejuízos futuros, deixa-se contaminar pelo magnetismo voluptuoso e agressivo, que já lhe satura toda a aura do orbe. A Terra terá de suportar, em condições ampliadas, as consequências já suportadas pelos agrupamentos licenciosos marcados pela direção divina. À medida que se sucederem os vossos anos, podereis verificar que os fatos trágicos, locais, irão se reproduzindo aos poucos em todas as latitudes terráqueas, na eclosão disciplinada da preliminar para o evento final dos tempos chegados. Pergunta 8. Por que motivo se descreve sempre essa chegada dos tempos, profetizando-se um cortejo de dores, de desesperos e de calamidade? Os profetas primam em dar relevo, sempre, às situações dantescas, e isso parece criar certa morbidez em nossos espíritos já apreensivos. Que nos dizeis?
Ramatiz. A vossa pergunta lembra a providência do médico que finge ignorar a existência da gangrena do paciente, apenas para não assustá-lo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, são os conceitos sobejamente provados no decorrer das vossas múltiplas encarnações. Como quereria escolher morangos provenientes de sementes de espinheiro que lançasseis alhures, na invigilância espiritual? E por que motivo temeis esses acontecimentos e os considerais dantescos, a ponto de os qualificardes como morbidez profética, se vos bastaria a integração incondicional com o Evangelho de Jesus, para que vos imunizasseis contra os corretivos determinados pela lei suprema? Jesus foi muitíssimo claro, quando disse que no fim dos tempos, seriam separados os lobos das ovelhas e o trigo do joio. Cumpre-vos escolher, pois, na figura empregada pelo Mestre, a posição que vos aprouver, na aproximação da hora profética. Pergunta 9. Supomos que muita gente poderá sofrer as consequências totais desses fins de tempos, sem que haja semeado tanto espinheiro. Não é assim? Ramatiz. Não houve desleixo, nem confusão na determinação das reencarnações a se realizarem no vosso orbe. Os espíritos que estão isentos da grande prova e livres da próxima seleção espiritual não foram mandados para a Terra, nem estão atuando em faixas vibratórias de baixa frequência planetária, como a em que ainda vos situais. Sucede, também, que muitos de vós vos libertareis, em tempo, das provas acerbas, e outros serão transferidos para locais de menor perigo. Acresce, ainda, que os acontecimentos se processarão lentamente, como ocorre agora, tanto que apenas alguns estudiosos estão observando as primeiras anormalidades. Pergunta 10. Os profetas bíblicos terão indicado quais os espíritos que, pelo tipo psíquico, possam merecer o sofrimento predito para este século? Ramatiz. Os espíritos atingidos pelas medidas seletivas da lei do progresso espiritual, são aqueles que João Evangelista indica claramente no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os sensuais, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, cuja parte será no tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deveis ter notado que as lendas infernais sempre designam o inferno como um local, onde o enxofre sufoca, e traz o odor característico de Satã. O profeta alude simbolicamente às condições angustiosas nos charcos repugnantes do além, onde irão debater-se todos os que forem candidatos ao ranger de dentes. O apóstolo Paulo, em sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, põe em relevo a angústia desses dias finais, quando adverte: nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos, e na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, diz: para que sejam condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas assentiram à iniquidade. Pergunta 11. O nosso globo desaparecerá do cosmo, nesse fim de mundo? Ramatiz. Ó, por favor, não subestimeis tanto a obra do Pai. A Terra ainda é um planeta jovem, que mal se prepara para os admiráveis eventos do futuro, quando oferecerá as mesmas alegrias de Marte, de Júpiter e de Saturno, que atualmente são júbilos para suas humanidades. O fim de mundo profetizado refere-se tão somente ao fim da humanidade anticristã. Será uma seleção em que se destaquem os da direita e os da esquerda do Cristo. Trata-se de promoção da Terra e de sua humanidade. Lembra um severo exame que, para os alunos relapsos e ociosos, representa terrível calamidade. Mas de modo algum a vossa morada planetária sairá do rodopio em torno do Sol, onde também constitui importante âncora do sistema. Após a operação cósmica, que lhe será de excelente benefício para a estrutura geofísica, deverá possuir maior equilíbrio, melhor circulação vital energética na distribuição harmônica das correntes magnéticas, além de oferecer um ambiente psíquico já higienizado. Mesmo depois que o vosso orbe já estiver desabitado, e houver cumprido a sua missão educativa no cosmo, ainda circulará em torno do Sol, qual nave cansada à espera do derradeiro piloto para conduzi-la ao porto final. Na figura de um esplêndido viveiro de consciências espirituais, que em sua massa planetária se espalharam, vindas da consciência cósmica, a Terra vos doará as túnicas resplandecentes de futuros prepostos do Pai,
destinados a cooperar na obra divina. Assim nos diz a pedagogia sideral, que há muito conhecemos. Os vossos destinos angélicos já estão sendo determinados no seio bondoso do orbe terráqueo. Pergunta 12. Afirmam certos estudiosos do assunto que, por diversas vezes, o povo se afligiu na suposição do fim do mundo, ante trágicos acontecimentos que pareciam combinar com as conhecidas profecias. No entanto, tratava-se sempre de rebate falso. Será que, agora, estamos realmente beirando esse acontecimento tantas vezes ilusório? Ramatiz. É Jesus quem responde à vossa pergunta pelo Evangelho de São Mateus, porque ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque importa que estas coisas aconteçam, mas não é ainda o fim. Alhures, o mestre acrescenta, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá pestilências, fome, terremotos em todos os lugares. E todas estas coisas serão princípio das dores. Mateus, capítulo 24, versículos 6, 7 e 8. Consequentemente, os acontecimentos alarmantes devem ser dignos de muita atenção porque, embora incompreendidos, por não terem constituído os próprios eventos trágicos do fim do mundo anticristão, vos advertiram de que se trata do princípio das dores. Pergunta 13. Podemos supor que Jesus tenha predito que o fim do mundo seria realmente na época que atravessamos? Ramatiz. Jesus foi claríssimo ao predizer o caráter do ambiente psicológico que identificaria a hora dos tempos chegados, e nos deu verdadeiras senhas que nos permitem localizar a sua época. E ainda reforçou as suas afirmativas quando nos assegurou: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Referindo-se aos sucessos cósmicos, os quais não se regem pelo calendário humano, pois que estão fora do espaço e do tempo da concepção humana, ele acrescentou: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, mas unicamente o Pai. Prevendo a tradicional desconfiança do habitante terráqueo, o divino Cordeiro predisse: e aquele que tiver olhos de ver que veja, pois muitos homens têm olhos, mas são piores que os cegos. Como corolário às suas exortações, para que melhor pudéssemos notar um sinal geral em todo o globo, nas proximidades desses tempos trágicos, aduziu: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então chegará o fim. Indubitavelmente, nunca se registrou em vosso mundo tanta febre de evangelização como agora, embora a graça e a corrupção, e as paixões façam a sua eclosão assustadora. Sentindo que a hora se aproxima, o homem religioso, temeroso dos acontecimentos, apressa-se na distribuição, a mão cheia, de Bíblias de todos os tipos e em todas as línguas, que surgem como cogumelos em dias de chuva. O biblismo, até por aqueles que faziam restrições à leitura da Bíblia por parte do povo, é um fenômeno psicológico na vossa época, e revela perfeitamente que o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo, e a todas as gentes, como profetizou o meigo Nazareno. Atualmente, o vosso mundo é um viveiro de profetas e de criadores de novos credos, doutrinas e movimentos fraternistas, a verdadeira aflição para se consolidar em campanhas de aproximação entre os seres e as religiões. Todos os que se sentem tocados pelo pressentimento de que estão no limiar dos grandes acontecimentos deixam-se tomar por estranho misticismo e ansiedade de salvação do próximo. Há, nesse sentido, uma tendência eclética no ar, e, como reais sinais dos tempos, misturam-se falsos e verdadeiros profetas, lobos e ovelhas, trigo e joio. Fermentam-se ideias velhas com ideias novas, digladiam-se velhos pensadores com os novos missionários que surgem de todos os quadrantes do planeta. Os conceitos de universalismo, dos novos, entram em conflito com o divisionismo professado pelos tradicionalistas das revelações conservadoras. Podeis notar que se afrouxam as barreiras entre as minorias religiosas, que se estão ligando pouco a pouco aos movimentos ecléticos mais ousados, no campo do espiritualismo absorvente dos simpáticos à lei da reencarnação. A iminência de uma catástrofe, latente no âmago do espírito reencarnado, vai unindo e afinizando os homens, assim como a perspectiva de um naufrágio irmana todos os componentes da mesma embarcação. Enquanto os fracos de espírito mais se entregam à volúpia do gozo insano, os que são tocados pela voz interior se buscam, e se adivinham,
unindo-se como que para o derradeiro sustentáculo fraterno, no limiar da hora profética. O faro espiritual da vossa humanidade já assinala a proximidade dos acontecimentos que estão eclodindo na penumbra do vosso orbe. Poucos hão de perceber que nas palavras de Jesus, e o Evangelho será pregado a todas as gentes, Mateus, capítulo 24, versículo 14, manifesta-se a magnânima bondade do Pai, que ainda possibilitará a todos a oportunidade de rápida regeneração sob o evento da hecatombe planetária, e na seleção do joio e do trigo. Pergunta 14. Podes dizer-nos, ainda, algo que lembre a coincidência entre a época dos tempos são chegados e os acontecimentos atuais? Ramatiz. Dizem as profecias, em ligeiro resumo, quando os pássaros de aço deitarem ovos de fogo, quando os homens dominarem os ares e cruzarem o fundo dos mares, quando os mortos ressuscitarem, quando descer fogo dos céus e os homens do campo não puderem alcançar a cidade e os das cidades não puderem fugir para os campos, quando estranhos sinais se fizerem no céu e coisas extravagantes forem vistas da terra. Quando crianças, moços e velhos tiverem visões, premonições, e fizerem profecias. Quando os homens se dividirem em nome do Cristo, quando a fome, a sede, a miséria, a doença, e as ossadas substituírem as populações das cidades, quando irmãos de sangue se matarem e as criaturas adorarem a besta, então os tempos estarão chegados. É evidente que tudo isso já se está realizando no vosso mundo, e na época em que viveis. Se não, em rápida síntese poderemos vos comprovar a realidade de nossa afirmação. Os pássaros de aço são os aviões, que despejam bombas incendiárias nos campos dos adversários, e nas cidades inimigas. Os homens dominam os ares até a estratosfera, e os submarinos cruzam o fundo dos mares. Os mortos ressuscitam todos os dias, na figura de espíritos, materializando-se em labores espíritas ou comunicando-se através de médios especializados. Nós mesmos somos desses que vos visitam do túmulo. O fogo já tem descido dos céus, na forma de gigantescos cogumelos produzidos pelas bombas atômicas, e, quando experimentadas essas bombas nas cidades asiáticas, os habitantes dessas cidades não puderam fugir para os campos e os dos campos não conseguiram alcançar as cidades, ante a violência mortífera do terrível engenho. Isso esclareceu o simbolismo do desespero narrado no Apocalipse de João Evangelista. Em determinados períodos aparecem-vos no céu estranhos sinais que se movem em todos os sentidos, a que chamais discos voadores. As crianças, jovens e velhos, sob a ação das faculdades mediúnicas, tornam-se reveladores de visões. Ouvem, veem ou sentem os espíritos, e predizem acontecimentos cotidianos. As seitas religiosas surgem com a prodigalidade dos fungas, e paradoxalmente, baseadas nas mesmas fontes bíblicas, cada vez mais se separam, e se distanciam, no conflito humano das interpretações pessoais. A desordem, a fome, o medo, a angústia, a miséria, avolumam-se em vosso mundo. Trucidam-se esposos e esposas, agridem-se filhos e pais, matam-se entre si irmãos consanguíneos, estranhas criaturas praticam crimes abomináveis, revelando a existência da besta em seus corações. As ossadas, nos campos de concentração da última guerra, substituíram cidades desertas, cujos habitantes foram assassinados pela fúria da besta humana. A vossa medicina esgota-se para debelar a multiplicidade de doenças inexplicáveis, de terminologia brilhante, mas incuráveis, estranhas epidemias eclodem bruscamente, e vírus desconhecidos teimam em semear novos surtos patológicos, substituindo continuamente as enfermidades que são vencidas. Eis um panorama resumido do que foi profetizado, com a exclusão de múltiplos outros aspectos que a exiguidade destas comunicações não permite apresentar. O próprio fenômeno da mediunidade, que se apresenta, com espanto geral, em todos os lares, agremiações religiosas ou agrupamentos doutrinários, despertando seres que se põem a falar ou transmitir mensagens de espíritos desencarnados, é mais uma prova insofismável da veracidade da profecia de Joel, citada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. E quando os tempos chegarem, vossos filhos e filhas profetizarão. Pergunta 15. Achamos que esse fim de mundo é demasiado aterrorizador e algo incompatível com a proverbial bondade de Deus.
Talvez os apóstolos ou os compiladores e tradutores dos evangelhos hajam exagerado a dramaticidade desses acontecimentos. Que podeis dizer-nos a respeito? Ramatiz. Para responder-vos, novamente recorremos a Jesus, de quem não podemos duvidar, pois assim como profetizou o que acontecerá na era que se aproxima, previu também o arrasamento do templo de Jerusalém, a traição de Judas, a negação de Pedro, a sua própria ressurreição e a confusão que os homens fariam com os seus ensinos no futuro, o que se realizou integralmente. Esses acontecimentos trágicos não serão produto de uma súbita intervenção de Deus, mas uma consequência natural da transgressão das leis imutáveis que disciplinam o movimento dos orbes e as suas integrações em ritmos siderais mais evolutivos. Resulta então, daí, como vos ditamos há pouco, perfeita sincronização entre o evento físico planetário e a sua humanidade, que faz jus à aplicação da lei de que quem com ferro fere com ferro será ferido. Esse fim de mundo é um insignificante acontecimento no ínfimo grão de areia que é o vosso globo, nada tendo de incompatível com a bondade de Deus, que criou o cosmo para o efeito de perfeita harmonia e beleza planetária. Assim como o acontecimento com Sodoma significa, para o vosso orbe, um fato local, o fim de tempo da Terra é, também, um fugaz acontecimento local no cosmo, determinado pela lei suprema da harmonia moral do todo. É justo que, infringindo as leis que incessantemente são lembradas pelos profetas e instrutores espirituais, tenhais que sofrer as sanções que elas especificam para os infratores. As leis do tráfego, no vosso mundo, estão resumidas nas tabuletas que marginam as estradas e que advertem os condutores de veículos quanto às suas responsabilidades. Acaso considerais injustiça o fato de serem as vossas infrações a essas leis punidas pelas autoridades constituídas? Deus também estabeleceu e anunciou princípios imutáveis, que disciplinam o ritmo ascensional da vida em todas as latitudes cósmicas. Esses princípios, quando transgredidos pelo homem, criam-lhe sanções naturais, assim como a lei de causticidade do fogo faz queimar a mão imprudente, e o princípio corrosivo do ácido corrói o estômago do leviano que o ingere. Entretanto, o fogo, em si, não é um mal, porque de sua natureza comburente podeis aproveitar o que é útil para a vossa existência atribulada, assim como do ácido colheis apreciável benefício para a química do vosso mundo. Nessa conformidade, a dramaticidade do fim de mundo há de ser correspondente à soma total das infrações cometidas pela vossa humanidade no tráfego ascensional do espírito para a perfeição. Nesse caso não está em foco a bondade, nem tampouco uma suposta perversidade do Pai, porém a infração à lei. Pergunta 16. Mesmo os que se arrependerem ou regenerarem à última hora, sofrerão os efeitos dolorosos dos próximos acontecimentos? Ou serão imediatamente afastados do teatro de operações? Ramatiz. A massa passível de provação não poderá ser premiada ex-abrupto, em consequência de adesão de última hora aos postulados do Evangelho. Cada alma tem que ser a tecelã de sua própria libertação espiritual. As condições energéticas que ela cria em si mesma, despertando-lhe os valores mais altos, é que realmente a conduzem para a direita, ou para a esquerda, do Cristo. Que adiantaria conceder autorização ao pássaro, para voar, se as suas asas ainda não houvessem crescido? Essa regeneração de última hora, a que aludis, já vos indica que o espírito se regenerou subitamente devido ao medo, à angústia, ou porque comprovou a realidade do fim do mundo. Pouco mérito terá, pois, para que seja afastado dos acontecimentos catastróficos. Se realmente estiver arrependido e regenerado, há que provar, à luz dos acontecimentos acerbos, a sua nova fé e a sua nova disposição espiritual. Uma renovação nessas condições mereceria a resposta que Jesus deu a Tomé: Tu creste, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados também, diremos nós, aqueles que se evangelizarem antes de precisarem colocar os dedos nas brasas dos acontecimentos profetizados para o fim dos tempos. Pergunta 17. E não poderá acontecer que se encontrem na terra almas santificadas, ou missionárias, que venham a sofrer indevidamente, nesses acontecimentos trágicos, visto não merecerem essas provas? Ramatiz. Inúmeros espíritos, isentos realmente da necessidade de sofrimento,
hão de sofrer em sua delicada sensibilidade psíquica as consequências das catástrofes ou do desespero dos demais seres humanos. Muitos deles, que ainda são jovens ou crianças, e outros que se aprestam para a descida à carne, deverão sofrer muito, no turbilhão de angústias futuras, sem que nada tenham a ver com elas. Pergunta 18. E não será isso uma injustiça dos mentores da terra? Ramatiz. Considerais injustiça a voluntária descida de Jesus ao vosso mundo, a fim de salvar o homem terreno das algemas do instinto inferior? Esses espíritos eleitos, superiores às provas purificadoras do vosso mundo, muitos dos quais já operam em vossas instituições espiritualistas e se destacam como devotados servidores do próximo, pertencem à falange do Cordeiro, e aceitaram, em sã consciência, a tarefa dolorosa de socorrerem o terrícola desesperado, na hora grave do seu doloroso exame espiritual. Eles estarão convosco nos instantes acerbos, estender-vos-ão os braços amigos e mitigarão a vossa angústia de esperança e de alívio. Esquecerão as suas próprias dores, como imperativo do meio a que se sacrificam, para apenas se preocuparem com as vossas aflições. No espaço conhecemo-los comumente, sob a designação genérica de peregrinos do sacrifício. São almas que ainda evocam na sua retina espiritual as terríveis angústias que também sofreram, alhures, em situações similares, ao próximo julgamento final. Pergunta 19. A quem assegure a inutilidade de vossas comunicações proféticas sobre o fim do mundo, ou o juízo final, considerando-as como repetições das antigas exprobrações dos profetas, tão repletas de ameaças celestes. Outros há que são de parecer que o homem evolui por processo gradual, até a maturidade espiritual, sem necessidade dos vulgares recursos indicados nas vossas mensagens sobre tempos chegados. Qual a vossa opinião a respeito? Ramatiz. Examinando o que tem acontecido durante 2 milênios após o advento sacrificial de Jesus, concluímos, pesarosamente, que, afora os esforços heróicos de alguns de seus fiéis discípulos e o holocausto dos cristãos nos circos romanos, essa gradual maturidade espiritual tem deixado muito a desejar, e o fenômeno de tal maturidade inverteu-se, até em verdadeira imaturidade ante a grande soma de iniquidades que a vossa humanidade tem praticado, mesmo a sombra amiga do Evangelho. Os cruzados cravavam as suas espadas nos corações dos infiéis, ao mesmo tempo em que em seus peitos ostentavam rutilantes crucifixos. Os católicos franceses matavam os huguenotes, na sangrenta noite de São Bartolomeu, aos gritos de Viva Jesus! Os inquisidores entoavam hosanas ao Cristo, enquanto assavam nas fogueiras impiedosas os corpos já torturados dos seus adversários religiosos. Os protestantes, intransigentes e fanáticos, matavam nas terras do Novo Mundo os companheiros liberais que divergiam no sistema de culto a Jesus. E apesar da atual maturidade espiritual, que já deveria ter modificado o âmago dos vossos corações, ainda continua a separatividade religiosa e a hostilização pública entre cristãos, os católicos pelos púlpitos das igrejas, os protestantes pelas tribunas dos templos, os espíritas pelos jornais ou pelas tribunas dos centros, os umbandistas pelos seus terreiros e os fraternistas em suas lojas. A automática maturidade espiritual não vos livra das cartas abertas, dos apodos públicos, dos pontos de vista antifraternos, das censuras sob 1000 aspectos aristocráticos ou sofismas doutrinários. Procura-se chegar, a todo custo, aos fins evangélicos através dos contundentes meios humanos. Indubitavelmente, se a divindade vos deixar entregues às vossas próprias direções internas, embora já estejais de posse do roteiro de Jesus, terminareis enclausurados nos vossos próprios ambientes sectaristas, usufruindo a deliciosa angelitude daquilo que só a vós é exclusivamente simpático. Na impossibilidade de estabelecerdes entre vós a concórdia, a tolerância fraterna, ainda que apenas entre os próprios cultores do mesmo credo ou doutrina religiosa, confiemos em que essa maturidade espiritual seja alcançada, realmente, nos próximos acontecimentos pungentes de fim do mundo ou de juízo final, quando a dor coletiva, em todas as altitudes geográficas, há de juntar as ovelhas dispersas e reuni-las sob o cajado sublime do pastor Jesus. Pergunta 20. A quem atribuo as vossas mensagens a revelação da existência de um Deus de pouca autoridade,
que precisa lançar mão de recursos violentos a fim de poder disciplinar os seus filhos mal educados, ressaltando que assim se enfraquece a disciplina do karma, que se transforma em ajuste individual, ou determinismo imposto bruscamente pelo Criador. Que podeis dizer a respeito? Ramatiz. Se examinasseis o vosso passado, todas as vossas imprudências e rebeldia para com os princípios estabelecidos pelo Cristo, cremos que consideraríeis ainda demasiadamente benignas as medidas compulsórias que o Pai estabeleceu para promover a vossa recuperação ascensional. Deus não cria situações penosas, nem determina acontecimentos funestos para conseguir a educação dos seus filhos transviados, como se lhe faltasse para isso o senso pedagógico. A vossa ascensão espiritual é um detalhe mínimo na execução do grande plano sideral, que compreende uma respiração divina completa, designada pelos orientais como a noite de Brahma e o dia de Brahma, ou Manvantara. Sob a disciplina da lei única, que rege todo o desenvolvimento desse grande plano, agem todas as leis menores, que chegam a atuar mesmo no seio da probabilidade de onda, que se manifesta no circuito de um elétron. Na vossa pequenez espiritual, considerais as vossas desarmonias e imperfeições individuais como desequilíbrios provenientes de insuficiência do poder de Deus, e consequente mobilização de recursos lúgubres, de sua parte. O determinismo imposto pelo Criador consiste nesse grande plano, que abrange, em cada fase, toda a criação do cosmo. Nesse determinismo divino, o vosso orbe significa menos que um grão de areia do dorso do Himalaia, a se mover ao impulso do vento das paixões humanas. É exatamente o karma que citais que vos conduz implacavelmente aos próximos acontecimentos de amargurado fim de mundo. Se o não fosse, estaríeis habitando Marte, Júpiter ou Saturno. E isto deveis, não à insuficiência da sabedoria de Deus, mas à vossa própria insuficiência espiritual, filha da vossa incúria e negligência. Pergunta 21. Podeis dar-nos uma ideia aproximada da sucessão dos acontecimentos profetizados, dentro de uma linha científica e racional? Ramatiz. Para isso tereis, primeiramente, que aceitar a ideia da existência de pleiades de espíritos prepostos de Deus, que desempenham funções similares às que por vezes executais na Terra, e dos quais sois apenas meros plagiadores. Há um grupo de entidades superplanetárias, as quais melhor se ajusta à designação de engenheiros siderais, que traçam com antecedência de bilhões, trilhões ou sextilhões de anos, se assim quiserdes formar uma ideia de tempo na vossa mente, o esquema das rotas e órbitas, dos astros, planetas, asteroides, corpos ou poeiras cósmicas que formarão as futuras galáxias distribuídas na abóbada celeste. A concretização dessa edificação sideral se faz dentro dos princípios disciplinados e eternos que derivam da mente divina, que abrange a execução completa do grande plano em desenvolvimento. Em virtude de essas órbitas ou planos de tráfego sideral consumirem, também, bilhões, sextilhões, etc., de anos-terra, para se completarem, as criaturas humanas não podem avaliar ou sequer ter uma ideia do seu desenvolvimento total, que escapa a qualquer exame dentro da exiguidade de cada existência terrícola. A média de duração da vida humana, digamos de 60 ou de 80 anos, é infinitamente pequena para permitir que se aprecie aquilo que só se completa em vários bilhões de anos terrestres. Lembrar-vos-íamos o símile aproximado de um micróbio que, vivendo um dia no vosso fígado, resolvesse estudar e descrever todo o ciclo completo de vossa existência física. Por isso, esses movimentos siderais se manifestam para vós na configuração de leis imutáveis, dentro da disciplina do todo, pois sempre os vedes fixos, certos, seguros e exatos em cada reencarnação. Para abrangê-los em sua totalidade, teríeis que sair da órbita terrena, postar-vos à distância do fenômeno e analisá-lo no espaço-tempo desses bilhões ou sextilhões de anos terrenos. Pergunta 22. Só um tipo de entidades técnicas do tráfego sideral coopera nesse sentido? Ramatiz. É um labor que, humanizando, para o vosso melhor entendimento espiritual tão reduzido, denominaríamos de labor de equipe. Há um perfeito entrosamento de funções separadas, em que várias entidades cooperam para o êxito do mesmo objetivo, mas visando sempre a sua especialidade dentro do setor que melhor se afinize com o seu entendimento.
Quando os engenheiros siderais planejam órbitas, ocasião em que estudam e examinam todas as atrações, repulsões, influências astrológicas e astronômicas dos corpos e partículas siderais futuras, os planos respectivos são alvo da atenção de inúmeras outras entidades. Estas entidades são espíritos angélicos, cujas auras impregnam globos e mesmo constelações celestes. Podeis ter uma apagada concepção do que sejam eles na figura dos matemáticos, anatomistas, geólogos, botânicos, zoologistas, sociólogos, legisladores, químicos ou físicos do vosso mundo, lembrando-vos, porém, de que estão absolutamente além da concepção humana. Os cientistas do vosso mundo, tomados há pouco para comparação, não saem de experiências em torno do planeta Terra, esquadrinhando os valores miúdos do solo e do meio, mas os que mencionamos como cooperadores siderais estendem o seu labor a sistemas de sóis e de mundos milhares de vezes mais adiantado do que o vosso sistema e a vossa acanhada morada. Eles operam, com os seus conhecimentos, na organização de planos siderais que abrangem toda a cúpula da área cósmica a ser estudada. Empregam cálculos de matemática sidérea, em que os calculadores siderais prevêem para incontável número de anos Terra todos os detalhes, movimentos e progressos dos mundos por vindouros, demarcando as exigências de aproximação e distanciamento recíproco dos astros, as suas influências sobre coordenadas magnéticas dos sistemas, a coesão e a reação dos satélites e de seus núcleos. Inclusive todas as alterações e progressos das humanidades existentes de futuro nesses conjuntos planetários. Esses planos desdobrativos, sob um ritmo ascensional e inteligente, reproduções herméticas de outros planos já sucedidos, é que permitem a pulsação implacável, desde o microcosmo das probabilidades de ondas eletrônicas até o macrocosmo das constelações rodopiando em torno de um núcleo, que pode ser o acúmulo sideral de bilhões de galáxias. Dentro desse ritmo, dessa pulsação continuamente ascensional, o progresso é um fator constante, e a angelitude humana um evento consumado, porque são estes os objetivos fundamentais que sustentam os planos traçados pelos engenheiros siderais. Pergunta 23. Como poderíamos ter uma ideia aproximada dos objetivos dessas entidades técnicas, por vós mencionadas? Ramatiz. É óbvio que esse processo de formação dos mundos não pode obedecer rigorosamente aos dados que vos transmitimos. Não deveis aceitá-los ipsis literis, mas apenas para dardes à vossa imaginação uma figura da responsabilidade que é atribuída a cada tipo de entidade criadora, no cosmo. Não é o modo pelo qual essas entidades operam que deveis compreender como vos revelamos, mas sim a objetividade que elas alcançam. Há certa ordem gradativa de trabalho, que pede a intervenção, no tempo justo, de cada cooperador. Nem poderia ser de outro modo, porque é justamente nos planos mais altos que a disciplina e a lei são mais exatas. Um geólogo sideral é aquele que orça toda a carga do planeta em edificação, e seus satélites, prevendo as correspondências que se processarão dentro do sistema solar que for chamado a se mover. Um químico sideral examina o quantum magnético físico que se manifestará no futuro, dentro das indescritíveis operações químicas ocorridas no laboratório do cosmo. Um anatomista sideral estabelece as linhas fundamentais das figuras humanas que deverão surgir no orbe, em conformidade com os recursos do meio, as condições físicas e necessidades da massa espiritual operante. Um sociólogo sideral prevê as migrações de almas entre os globos habitáveis do mesmo sistema, no contínuo intercâmbio que acelera a angelitude nas seleções espirituais e retifica os rebeldes com a disciplina corretiva. Um legislador sideral prescreve as leis básicas da ascensão espiritual, manifestando-as, gradativamente, às humanidades, na forma de revelações periódicas, e na conformidade da apreensão mental dos seres. Inúmeros outros cooperadores siderais devem estudar as fases psicológicas, prever os períodos que se enquadrem no calendário humano, a fim de que se reencarnem nos orbes espíritos superiores e instrutores do quilate de um Antúlio, Nomu, Krishna, Moisés, Hermes, Buda, Confúcio, Rama, que estabelecem as preliminares para as mensagens de maior importância. Estes mensageiros sublimes, que vos citamos, entre os quais uns puderam cumprir com maior êxito do que outros a respectiva missão, foram sempre bafejados pela luz refulgente do Cristo e prepararam a abóbada espiritual protetora para o advento de Jesus,
o mais perfeito e inconfundível doador da luz crística no vosso orbe. Quando se trata da encarnação de altos espíritos, verdadeiros anjos planetários, como no caso de Jesus, é preciso que no momento apropriado para suas manifestações haja um campo magnético astrológico favorável, produzido pelas situações e constelações de astros. Podereis melhor compreender o fato admitindo a pálida ideia de que empoeirada esfera de cristal devesse ser rigorosamente limpa, para que os raios do Sol a envolvessem em todo o seu conteúdo. A majestosa aura dessas entidades, de cuja vibração sutilíssima não vos podemos dar noções satisfatórias, escapa ao campo comum vibratório, no qual devem emergir, para poder atingir o plano físico. Simbolicamente, dir-vos-íamos que se faz necessária uma abertura, uma faixa vibratória, adequada à descida do sublime mensageiro. Pergunta 24. Consequentemente, os tempos que chegam, anunciados pelas profecias, já foram determinados de há muito? Ramatiz. É claro que as profecias só podem ser baseadas em fatos que já estão previstos e determinados infalivelmente. Os profetas não criam acontecimentos sob a sua imaginação, num determinismo todo pessoal. Eles apenas os preveem na sua rota infalível e nos seus objetivos implacáveis. A Terra, como já vos descrevemos, é o produto de um plano que foi elaborado há bilhões ou sextilhões de anos do vosso calendário, e constitui mero detalhe, aliás insignificante, na execução do sistema de sóis e planetas que compõem as galáxias assinaladas pelos vossos cientistas. Os engenheiros siderais previram-lhe todos os desvios e modificações de eixo, e de órbita, e os seus necessários ajustes, a cada movimento na pulsação do sistema solar. Outros cooperadores siderais anotaram-lhe as transformações geológicas e climatéricas, as épocas de repouso e de atividades da matéria planetária. A vida sempre se reorganiza novamente, após as grandes comoções do orbe, a fim de se apresentarem novas oportunidades, mais eficazes, para o adiantamento das almas, que também pressentem a proximidade dos eventos importantes. Todas as excitações magnéticas e influências astronômicas e astrológicas, inclusive a carga humana que o vosso orbe deverá transportar como comboio evolucionário em torno do Sol, já foram objeto de estudos e estão habilmente previstas no plano dos instrutores siderais, cujo conhecimento ultrapassa o mais genial pensamento humano. Nenhuma surpresa será verificada nesse mecanismo de rigorosa exatidão. Mesmo os espíritos refratários, que deverão emigrar para outros mundos, já se encontram arrolados na massa psíquica, que apresentará insuficiência para a reencarnação no terceiro milênio. A época exata em que se concretizam os tempos chegados para a Terra é apenas um detalhe ínfimo adstrito ao grande plano, que é harmônico em toda a sua execução. Apenas se ajustam, nessa época, em perfeita sincronia, a necessidade de nova estabilidade terráquea no sistema e a urgente necessidade de seleção da sua humanidade para fazer jus ao novo habitat. As modificações da morada hão de produzir também modificações na estesia física dos seus habitantes, e, consequentemente, melhor possibilidade de manifestação psíquica. Pergunta 25. A par desse plano geral e indesviável na sua realização, deverá então atuar um determinismo que tolhe o livre arbítrio do homem. Porventura não será isso puro fatalismo? Ramatiz. O equilíbrio do conjunto, já determinado para ter execução fixa, inalterável em toda a sua consecução planificada, não rouba a oportunidade de os detalhes usarem de seu livre-arbítrio. Quando edificais um arranha-céu, também estabeleceis um determinismo nas linhas arquitetônicas gerais do prédio, na solidez, na estrutura e na forma adequada ao estilo da época. O arquiteto traça um plano definitivo que, aparentemente, deve oprimir o livre-arbítrio dos que cooperarão na obra e, no entanto, é a absoluta segurança do conjunto que exige a disciplina férrea dos detalhes. Para êxito e harmonia da obra, é preciso que o livre-arbítrio do servente, do pedreiro, do carpinteiro, do pintor, do vidraceiro, fique submetido exclusivamente à determinação fundamental da construção, para que não se registrem imprudências de ordem funcional ou surjam incoerências estéticas. O ilógico, na verdade, seria que o servente, usando de seu livre-arbítrio, teimasse em reduzir a profundidade das valas, ou dos alicerces, pondo em perigo a vida de centenas de criaturas, ou, então,
se o pintor, obedecendo ao seu pobre gosto estético, levasse a efeito a decoração de um palácio pelo sistema de pintura dos casebres. Quanto aos adquirentes dos apartamentos do edifício, embora submetidos draconianamente ao determinismo arquitetônico do prédio, podem gozar do seu livre arbítrio, decorando ou ornamentando seus aposentos e compondo, de modo que lhes convenha, o ambiente que lhes atenda ao gosto e à estética pessoal. O todo, como um edifício, um condomínio, é um determinismo, na implacabilidade das leis que lhe regularam a execução. No entanto, nos detalhes aposentos, os seus moradores exercem o seu livre arbítrio, embora mantendo-se sujeitos à lei geral que assegura o equilíbrio comum de todo o conjunto. Há um determinismo, pois, para todos os fenômenos e transmutações terrestres, mas que só se concretiza em bilhões ou sextilhões de anos, e que escapa totalmente à capacidade de compreensão de quem vive apenas os poucos anos da existência humana. E se viveis apenas os detalhes de 60 ou mesmo 100 anos de vida humana, em que vos poderá afetar o determinismo desse plano? Se é verdade que em cada existência terrena tendes a liberdade de realizações e objetivações pessoais, criando ideais e compondo destinos à parte, que se concretizam sob vossas próprias emoções particulares, não é menos verdade que nunca chegais a pressentir sequer uma pulsação da causalidade sideral do vosso sistema planetário. No determinismo de uns 80 anos de vida, do vosso corpo, os micróbios que viveram o detalhe de apenas um dia, no vosso sangue, não foram violados no seu fugaz livre-arbítrio, pois viveram exatamente o quantum de sua força emocional ou instintiva. Mesmo na esfera moral e econômica, do vosso orbe, embora tenhais que sujeitar-vos à lei da harmonia em comum, sois responsáveis pelos vossos atos e podeis mover-vos tão livremente quanto seja a capacidade de poderdes assumir a responsabilidade dos vossos atos. Pergunta 26. Dissestes, há pouco, que as almas pressentem a hora dos tempos chegados. Poderíeis dar-nos uma ideia da forma desse pressentimento, ou indicar os motivos que o despertam? Ramatiz. Conforme detalhes que vos daremos depois, as almas trazem impressas em sua retina espiritual as recordações dos acontecimentos dolorosos que já viveram de modo catastrófico, e, além disso, recebem instruções, no espaço, sobre aquilo que está para acontecer. Todos vós estáis devidamente avisados dos próximos eventos dos tempos chegados. Conheceis, no subjetivismo de vossas almas, a sequência dos fatos que se desenrolarão sobre a crosta do vosso orbe. Embora reconheçais que sempre houve terremotos, vulcões, inundações, epidemias, furacões ou catástrofes gigantescas na Terra, sempre que tendes notícias a esse respeito domina-vos um estranho pressentimento de que algo, já sabíeis no vosso psiquismo. Um fatalismo se desenha no horizonte e sempre vos adverte fortemente quanto à indiscutível instabilidade das formas e dos valores comuns do mundo. E então não tendes mais dúvidas no subconsciente, e pensais: os tempos chegaram. Os menores acontecimentos trágicos parecem repetir aos vossos ouvidos a advertência de Jesus. E todas estas coisas são princípio das dores. E quanto maior é a sensibilidade psíquica da criatura, mais intenso é o seu pressentimento. Muitos subestimam ou descreem do fenômeno profetizado, mas estão apenas confundindo a insuficiência de sua memória etérica com a suposição da posse de um intelecto desenvolvido. Um dos mais evidentes sinais de que os tempos são chegados, podereis encontrar nas duas correntes de forças ocultas que se digladiam na vossa alma. Uma impera vigorosa, agressiva, à superfície dos vossos sentidos comuns e vos seduz como o cântico das sereias. É a energia da besta fremindo para vos levar ao fundo do oceano da iniquidade. A outra é suave, amorosa, endereçando-vos sucessivos convites para o mais alto, embora pedindo-vos sacrifícios e renúncias. É a mensagem do Evangelho, no silêncio do vosso coração. Até no interior dos próprios templos e dos ambientes espiritualistas há estranhos convites da besta, pois ela seria solta juntamente com Satanás. No entanto, paradoxalmente, surgem apelos do Cristo no seio das paixões mais vis. É porque os tempos são chegados. A besta veio para perverter e o Cristo para renovar. Pergunta 27. Considerando que os acontecimentos catastróficos do fim dos tempos não devem ocorrer de forma espontânea, qual será o agente ou a condição capaz de provocá-los na época profetizada?
Ramatiz. A eclosão desses acontecimentos dar-se-á pela presença de um planeta que se move em direção à Terra, e cuja aproximação já foi prevista remotamente pelos engenheiros siderais. A sua órbita é oblíqua sobre o eixo imaginário do vosso orbe e o seu conteúdo magnético, poderosíssimo, atuará tão fortemente que obrigará, progressivamente, a elevação do eixo terráqueo. Se imaginardes uma haste oblíqua, no espaço, e atuardes na ponta superior da mesma, atraindo-a para vós, e conservando a ponta inferior no mesmo local, obrigá-la-eis a tomar a posição vertical. É o que acontecerá com o planeta que habitais. Trata-se de um planeta impregnado de magnetismo primário, muitíssimo vigoroso, cuja aura radiativa, devido à estrutura mineral do seu núcleo, ultrapassa de 3.200 vezes o potencial da aura astroetérea do vosso globo. Ele trafega numa órbita que exige 6.666 anos para completar o seu circuito, e mediante o seu próprio magnetismo e as coordenadas de forças que se cruzam no vosso sistema solar, tange a órbita terrestre, formando um ângulo de poderosa atração magnética, capaz de elevar, gradativamente, o eixo da Terra. Obediente ao cientificismo sideral dos planos determinados pelos construtores de mundos, a influência magnética desse astro far-se-á sentir até que se complete a verticalização da posição da Terra. Quando o eixo terráqueo estiver totalmente verticalizado, o planeta intruso já se terá distanciado do vosso orbe. Pergunta 28. Poderíeis nos esclarecer melhor sobre como operará o mecanismo dessa influência e dessa verticalização? Ramatiz. Quando tratarmos detalhadamente da configuração desse astrovisitante, dar-vos-emos os esclarecimentos solicitados. Pergunta 29. Essa verticalização do eixo terráqueo é que constitui a condição principal para a eclosão dos tempos chegados? Ramatiz. Embora a elevação do eixo da Terra tenha de se processar gradativamente, de modo tal que, a princípio, não despertará a curiosidade científica ou a apreensão humana, ser-vos-á fácil avaliar as consequências decorrentes do fenômeno. Certamente, os cientistas hão de explicar o acontecimento dentro das leis consagradas pelo academismo oficial, e situá-lo no campo das modificações climatéricas e previstas no tempo geológico. A verticalização, quando for percebida, será incondicionalmente atribuída à periodicidade espontânea dos movimentos naturais do orbe. Dificilmente a vossa ciência haverá de aceitar a absurda notícia da aproximação de um planeta desconhecido nas cartas astronômicas. O atrito magnético, que provocará gradativamente o aquecimento no vosso orbe, será levado à conta de fenômeno comum e inerente às alterações da massa planetária. Mas, apesar de todas as explicações cientificamente muito bonitas, dos vossos cientistas, os acontecimentos se efetivarão de acordo com os planos elaborados pelos construtores siderais, e não conforme as opiniões acadêmicas. Convém noteis, entretanto, que, apesar de serem muito naturais as conclusões sensatas do aquecimento natural, e das modificações geofísicas, do globo terrestre, merece cuidadosa reflexão o fato surpreendente de que esses acontecimentos, embora comuns e naturais, venham a coincidir exatamente com o momento profético dos tempos chegados. Pergunta 30. Já se está iniciando, porventura, essa verticalização do eixo do nosso globo? Ramatiz. A partir do próximo ano de 1950, manifestar-se-á junto à aura da Terra a primeira vibração sensível desse astro intruso, mas ainda de natureza profundamente magnética. Será uma expansão endógena, isto é, de dentro para fora, uma ação astroetérea, pois, na realidade, o fenômeno terá início na esfera interior do vosso orbe. A princípio, dar-se-á um verdadeiro acasalamento de forças íntimas da Terra com as energias agressivas e primárias do planeta visitante, por cujo motivo os cientistas, que estão na dependência de instrumentos materiais, só poderão assinalar o fenômeno quando ele aflorar a superfície dos 5 sentidos humanos. Nota do editor. As comunicações de Ramatiz vieram a público entre 1948 e 1949. A fase mais intensa da modificação física situar-se-á entre os anos de 1982 e 1992, e os efeitos mais catastróficos se farão sentir até o ano de 1999,
pois o advento do terceiro milênio será sob os escombros que, em todas as latitudes geográficas, revelarão o maior ou menor efeito dos eventos dos fins dos tempos. Daqui a mais alguns anos, os vossos geofísicos anunciarão, apreensivos, a verdade insofismável. O eixo da Terra está se verticalizando. Vide nota do canal Companheiros da Luz, referente à prorrogação do mencionado lapso temporal no início desse vídeo, como também transcrita na descrição deste vídeo. Pergunta 31. Isso quer dizer que só a atual juventude terrena é que viverá a fase mais angustiosa, que se situará além de 1982. Estamos certos? Ramatiz. Essa será a fase de maior eclosão do fenômeno, no sentido geral de sua disseminação pelo orbe terráqueo, na sua máxima intensidade geofísica. No entanto, as forças internas do vosso planeta farão o seu desenvolvimento progressivo sob a ação atrativa do astro intruso, qual um rugir da alma vital da Terra. Irritada pela subversão que o homem lhe tem feito de todas as suas potências criadoras. O abuso excessivo que a criatura terrícola fez dessas forças, nos milênios findos, regando campinas verdejantes e canteiros de flores com o sangue humano, o desmando na aplicação físio-química para o fabrico das metralhas, das bombas fratricidas, a energia atômica derretendo milhares de seres com destinos determinados. Encontrarão nos próximos eventos trágicos a compensação exata dos distúrbios provocados. E não chameis a isso de injustiça, pois a vossa humanidade contemporânea é o mesmo punhado de almas que vem mourejando pelos séculos findos, e só difere quanto aos novos vestuários da carne, e quanto aos atuais cenários do século XX, lisonjeiramente mais estéticos e científicos. O imenso cortejo de criaturas que hão violentado a lei do progresso e do amor, já pode pressentir, no horizonte da vida humana, os primeiros sinais da retificação compulsória correspondente aos equívocos cometidos alhures, sob os desmandos da consciência ainda infantilizada. Não se trata de punição, nem de desforra divina, mas apenas de retificação espiritual, um obrigatório abandono dos atalhos prejudiciais à alma, e o regresso feliz ao velho caminho da compostura cristã, a fim de que se consolide a vossa mais breve ventura. Enquanto as energias íntimas do vosso globo fremirem sob o convite assustador do astro indesejável, a sua massa agitar-se-á como o gigante que desperta, irritado, pela irreverência humana, mas as vossas almas sentir-se-ão rompidas em seu egocentrismo milenário e de personalidade isolada, para se buscarem entre si, nas dores coletivas. Os vossos corações sentir-se-ão irmanados pelo sofrimento, e as vibrações de angústia coletiva repercutirão como uma só alma sedenta de paz e de amor. Mesmo os últimos São Tomés, os pseudo-sábios, cuja indiferença se protege com os postulados científicos, reconhecerão, também, o momento sacrificial, e de joelhos, rogarão a sua integração nas hostes pacíficas do Cordeiro. Será um trágico convite, não resta dúvida, a ser olhado com rancor pelo intelectualismo intoxicado, do vosso século, mas, para vós, apenas um modesto resgate, em face das inexcedíveis venturas que vos esperam nas esferas da luz, onde o Cristo reina eternamente e distribui o seu imperecível amor às almas cristificadas. Não serão acontecimentos alcançáveis apenas pela vossa atual juventude, gradativamente hão de todos participar deles, cada um conforme a sua necessidade de retificação espiritual, e de acordo com a sua dívida kármica acumulada no decorrer dos séculos. Muitos que já partiram do vosso mundo, e outros que ainda hão de partir, hão de retornar em breve, premidos pela lei da reencarnação, a fim de se submeterem ao exame profetizado para a promoção espiritual coletiva. A recrudescência dos acontecimentos no próprio espaço adjacente à Terra criará o clima necessário para a retificação espiritual dos desencarnados, pois todo o invólucro astrofísico da Terra sofrerá sob o impacto renovador. Não serão encontrados lugares melhores ou piores, zonas de salvação ou de fuga, nem se saberá o momento exato dos acontecimentos, conforme o próprio Jesus afirmou, quando disse: "E a hora exata só meu Pai é quem sabe." Cada um será provado onde estiver, malgrado a crença de muita gente, que buscará apressadamente os lugares de salvação, no mundo físico, ante o pavor dos acontecimentos trágicos. Reza a profecia. Os da cidade não alcançarão os campos e os dos campos não alcançarão as cidades.
O karma inflexível, como lei invulnerável, imutável, é que ditará o quantum de responsabilidade de cada habitante da Terra, destruindo toda possibilidade de fuga ilusória na precariedade da carne. Não vos impressioneis, portanto, e aguarda, na rotina comum de vossas vidas, o dia em que o alto vos pedirá provas de amor, de bondade e de perdão. Só existe realmente uma senda que vos poderá salvar, uma única esperança capaz de livrar-vos definitivamente do mal, da dor e da ilusão. Em qualquer fim do mundo que ocorrer durante vossas existências espirituais, a vossa libertação só será encontrada na vossa absoluta integração nos postulados do Evangelho do Cristo.